Meu nome é Larissa Ramos, eu trabalho no ramo do cooperativismo financeiro e também no ramo do agronegócio, como produtora rural e diretora de uma cooperativa de aquicultores no norte de Goiás. A Larissa, de 10 anos atrás, ela é uma jovem recém-formada e tinha como deixa a vida me levar, a vida leva eu e olhem para mim e me reconheçam, sabe? Como uma criança pequena esperando ser reconhecida, nutrida, ser orientada, porque no processo de graduação eu sabia que eu queria trabalhar numa atividade, num setor que era agropecuário, no setor do agronegócio, mas não tinha muito foco, nem sabia onde queria chegar. Comecei como escriturária no Banco Sicoob há 13 anos atrás. Então, nesse inteirinho aí de 10 anos, eu continuava nessa toada aí de seguir na análise, ser promovida, ganhar um pouco melhor, mas mais focada na tarefa do que na causa em si. E aí eu comecei a observar que as coisas não estavam sendo do jeito que eu queria, mas por quê? E como que você vai atrás disso? Então foi um processo de sair do vitimismo para ir para o lugar de tomada de decisão e construir tudo isso. Mas assim, não acontece da água para o vinho, né, Raul? Isso é um processo paulatino. Então, o propósito, ele sempre esteve comigo de servir as pessoas. Isso sempre foi inerente ao meu ser. Mas hoje, depois não tem como a gente pensar no verde se a gente estiver no vermelho. Então, no início, era ter as minhas necessidades básicas atendidas. Uma vez solucionado esse passo, né, então eu pude ter a cognição e a capacidade de ir em busca de algo mais profundo, que foram os porquês. Então, primeiro foi sobreviver, trabalhar, conseguir me firmar nesse emprego, e depois eu pude observar a importância de ir além, de mergulhar mais profundo do que só simplesmente analisar. E o estalo de estudo, Raul, foi o seguinte: eu estava lá para atender os cooperados por meio da análise. Então foi quando eu percebi que meu trabalho ele influenciaria no fim da vida, porque o meu sim e meu não ia influenciar a vida das pessoas lá que estavam tomando crédito. Então, a partir do momento, no exercício da empatia, de colocar no lugar desse sim ou desse não, de simplesmente devolver uma operação que eu estava analisando, ou devolver, ligar, orientar, sugerir caminhos para solucionar. Então, e aí o propósito começou a ser exercitado. E isso ficou muito claro, foi quando eu quis mudar de função na empresa. E eu sempre vi os meus colegas como, né, estamos aqui para ajudar, estamos aqui para fazer a diferença. E quando eu me candidatei para a mudança dessa vaga, e foi logo depois que eu fiz o curso de liderança aí com a educação assertiva, e eu vi, poxa, eu fui construindo pontes nesse meu modo de ver a vida de forma meio empírica, não foi consciente, sabe? Foi do meu indivíduo mesmo. Então, essas pontes feitas abriram portas. E aí eu fiz o curso de comunicação, com esse curso de comunicação, com a mentoria, voltar um pouquinho, e fiz um teste lá: olha, sua competência principal é a comunicação, investe nisso. Depois eu comecei a investir na comunicação e, através dessa investida aí, eu consegui realizar sonhos, ser ouvida, ser vista, e eu queria muito empreender como produtora rural. E aí, num desses eventos que eu fui convidada a ser mestre de cerimônia, estava lá o diretor e a diretora da cooperativa, que logo mais adiante eu fui pleitear crédito. Então, eles me conheceram num evento com o qual eu estava sendo a mestre de cerimônia. Então, foi através dessa segurança: poxa, eu sou boa nisso, vai com medo mesmo, mas vai. Então, portas foram sendo abertas, né? Então, tomadas de decisão e empoderadas dos meus talentos foi fundamental para que eu tivesse essa coragem de me arriscar, de dar certo, de dar errado, mas até agora, se deu certo, eu ganhei, se deu errado, eu aprendi. Então, a educação assertiva foi bem importante
foi assertivo nesses momentos. Então, a mentoria foi importante para me empoderar. Depois veio o curso de liderança, que eu fiz novamente para reforçar o meu propósito ali no projeto da piscicultura, junto com a minha família, junto com a cooperativa. E aí, o curso de comunicação foi um divisor de águas do ponto de vista da profissão em si. Porque aí eu pude usar o conteúdo e o contexto, eu pude utilizar a minha bagagem de vida e eu pude utilizar aquilo que eu tinha de melhor, que é a minha capacidade de comunicação, com o meu conhecimento técnico de 12 anos de atividade. Então, assim, no ápice, foi recentemente, acho que não tem nem um mês, eu ministrei uma instrutoria de BNDES, que foi a carteira com a qual eu trabalhei por 8 anos, na época que eu era analista. Então, bagagem de vida a gente não joga fora, né? A gente só utiliza. Eu ministrei uma instrutoria para 1.100 pessoas, por 6 horas ali, utilizando várias ferramentas que eu aprendi na educação assertiva, e principalmente o conteúdo, o contexto, e utilizar aquelas ferramentas de linkar com situações comuns, né, para que a gente consiga ter as pessoas mais perto. Então, e logo em seguida vieram vários feedbacks muito positivos. Então, quando a gente consegue impactar de forma online 1.100 pessoas e várias delas falam, eu consegui saindo entender o que é essa carteira, porque o que tem de mais complexo no financiamento do agronegócio são as operações de BNDES. Então, eu fiquei muito, muito feliz mesmo em conseguir ser fator de soma para essas pessoas. Então, hoje, eu utilizo a minha capacidade de comunicação, né, o dom que Deus me deu, que é essa voz, a capacidade de ser enfática, de ser técnica, mas principalmente, que eu observo muito no Alexander, no que tange ao exemplo, colocar amor no que a gente faz. Né? Quando você se compreende as suas competências, aprimora isso tecnicamente, utiliza de ferramentas. Hoje, o meu celular, aquele esquema ali da comunicação do curso de palestrante, a época palestrante coach, né? Agora mudou o nome do curso. Então eu fico com isso aqui no primeiro anotação do meu bloco de notas, porque sempre que eu vou ministrar uma palestra e eu utilizo uma fala, eu utilizo dessas ferramentas, e assim, nada melhor do que você utilizar o seu talento com a ferramenta certa, no momento certo, para impactar a vida das pessoas. Então, hoje eu ia em busca de ser reconhecida, em busca do reconhecimento. Hoje não, eu busco trabalhar da melhor forma para impactar cada vez mais a vida das pessoas, e o reconhecimento vem. E o primeiro deles, o último deles, o mais próximo, ontem, estou de férias, ontem o meu líder, meu chefe me ligou, perguntando, e aí, vai ter um desafio, você quer ser consultora sênior? Então, assim, no meio das férias, uma promoção, uma proposta de promoção vem novamente. E assim, era o que eu queria no final das contas? Era. Mas eu precisei passar pelo processo, eu precisei passar pelo aprimoramento das minhas competências. E esse é o lugar que eu gostaria de estar há 10 anos atrás? Sim, mas eu vi que aqui é só um pedacinho, sabe? Que eu posso utilizar de muito mais para ir muito mais longe.